Então vamos lá, né? Vou compartilhar o PET. Primeiro eu vou dar uns recados aqui de uma maneira geral sobre os envios, sobre como é que vai ser as nossas semanas aí do PET 2 aí. É o seguinte, gente, na aula passada eu pedi para vocês fazerem os exercícios, mas né, sem explicação, só com leitura, às vezes fica meio complexo o entendimento. O que está querendo nos exercícios? Então, o objetivo aqui é como se eu estivesse corrigindo os exercícios, né? Explicando, eu vou deixar tudo encaminhado e vocês não deixar acumular muito exercício, aí a aula vai acabar aqui comigo, vai acabar por volta lá de 8h15, 8h20. Aí vocês têm um tempinho aí para você estar tirando a foto desse exercício. No final do mês, eu vou enviar aquele formulário, né? O formulário que eu elaborei, como fica difícil registrar essas respostas no formulário, porque tem que fazer desenhos, eu preferi as fotos. Então, assim que acabar a aula, vocês registram as suas respostas e tiram a foto e deixa separadinho para poder enviar para mim no final do mês. Né? Então, esses os recados aqui. Né? Como eu estou acostumado a utilizar o Zoom e a participação de vocês é pequena, né? Qualquer manifestação que vocês fizerem e abrir seu som, eu vou estar escutando aqui, eu interrompo e abro o espaço para vocês fazerem os seus questionamentos, né? Alguma pergunta, tirar dúvida, né? De tudo aqui da aula aqui, né? Tá ok? Então vamos lá. Então, aqui é o PET de Física do terceiro ano, né? 2 aulas por semana. Então, hoje a gente fecha, né, a primeira semana já. Passa rápido, né? Nós vamos continuar na eletrostática. O objeto do conhecimento é o campo elétrico e o potencial elétrico. Lembrando que hoje nós vamos ficar só no campo elétrico. Tem a anotação aqui, né? A explicação no PET, mas nós vamos deixar potencial elétrico para a próxima aula. Então, nós vamos aqui com o assunto linhas do campo elétrico. Né? Então, vamos ler o texto aqui para poder quebrar o gelo. Né? A princípio, vocês vão ficar sem entender, mas até o final da aula, acho que vai dar uma clareada. Então, está escrito aqui, ó, linhas do campo elétrico, que é o assunto principal dessa primeira semana. A representação visual do campo elétrico pode ser elaborada utilizando-se linhas de campo ao redor da carga elétrica. O campo elétrico em cada ponto tem direção tangente às linhas, essas linhas que nós vamos ver hoje. A figura mostra as linhas de campo de duas cargas pontiformes e sinais opostos, e como elas se comportam quando estão próximas uma da outra. As linhas divergem, né, se afastam das cargas positivas e convergem para as negativas. Então é o seguinte, aqui são 4 desenhos, eu considero esse aqui o desenho número 1, né, da carga positiva, o desenho da carga negativa. Quando você coloca em contato uma carga positiva e uma carga negativa, como que ficam essas linhas do campo? E 2 cargas positivas. Então, aqui, a princípio, eu vou representar novamente, aqui no meu quadro aqui virtual, esses 3 desenhos aqui. Deixar esse último desenho para o final da aula lá. Vou falar com vocês lá como que eu vou voltar aqui nesse desenho aqui. Tá? Então, a princípio, você não entende, eu vou tentar aqui mostrar para vocês aqui no quadro aqui, esses desenhos. Vamos lá,
Vou compartilhar o quadro aqui com vocês. E vamos refazer os desenhos e eu vou explicar. Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, o primeiro desenho. O primeiro desenho é uma carga positiva que foi colocada no espaço, né? Então, tá aqui, ó, carga elétrica. Essa carga aqui é uma carga positiva. Então, quando eu coloco essa carga no espaço, ela vai gerar um campo elétrico, né? Então, para não ter nenhuma representação, anteriormente nós não tínhamos nenhuma representação, utiliza essas linhas de campo para poder representar o campo elétrico. Então, convencionou-se que uma carga positiva, aqui vou desenhar aqui, ó, a carga positiva, as linhas de campo se afastam dela. Então, como assim nós vamos representar? Afastar, o desenho lá coloca a setinha na ponta, né? Eu geralmente costumo representar aqui, ó, que é a mesma coisa. Para poder representar, para visualizar aqui, ó, melhor. Aqui, ó, não é de qualquer jeito, né? Então, é aqui, ó, a carga positiva, as linhas de campo se afastam dela. Tá aqui, ó, as linhas de campo se afastando dela. Esse é o primeiro desenho que está lá. Agora, vou desenhar aqui a carga negativa e vamos ver como é que ficam as linhas de campo gerada por uma carga positiva. Então, a carga que está gerando o campo elétrico é uma carga positiva, negativa, né? Agora, e eu vou desenhar as linhas de campo que representam o campo elétrico. Igual fala lá, as linhas de campo são tangentes às linhas de campo, né? Tangente é isso aqui, né? Que é próximo. Então, a linha negativa, a carga negativa, quer dizer, não linha, as linhas são representadas dessa maneira, se aproximando das cargas. Então, carga negativa se aproxima da carga. Então, aproxima, carga negativa aproxima. Carga negativa aproxima. Então, tá aí o desenho, o segundo desenho. E no terceiro desenho, né, tem uma carga positiva e uma carga negativa. Como é que fica esses desenhos? Então, podemos chamar essa aqui de uma carga A, que é a carga positiva que está gerando o campo elétrico, e a carga B. Como é que ficaria a história? A história ficaria do jeito lá, do mesmo jeito anterior. Como são duas cargas, as linhas saem da positiva e chega na negativa. Sai da positiva e chega na negativa. Sai da positiva, tá? E chega na negativa. Sai da positiva e chega na negativa. E aqui tem, né, outras linhas de campo aqui, ó. Então, agora vamos colocar a setinha para o sinal ficar completo. Positivo, da carga positiva, sai, na negativa, chega. Positiva sai, negativa chega. Positiva sai, negativa chega. Então, o desenho aqui fica completo. Aqueles desenhos que, né, na terça-feira que eu propus para você, né, você até desistia, não está entendendo nada, ficou desse formato aqui. Então, vou lá voltar para os desenhos do PET. Aí vocês vão ver lá como que fica, né, o desenho. Lógico, meu desenho ficou melhor, né? O PET ficou feio, né? Então, aqui, ó, esses três desenhos, tá vendo? Um pouquinho diferente, que eu tenho o hábito de representar diferente aqui. Mas, por causa também da formatação da figura aqui, ó, é a mesma coisa. Positiva sai, negativo chega. Positiva sai, negativo chega. Esse desenho aqui eu não vou fazer no final da aula, que é até o exercício que é proposto, o exercício número 3, né? Então tá aqui o texto para poder fechar, né? Os campos elétricos criados por diferente distribuição de cargas têm características distintas.
Por exemplo, o campo elétrico criado por duas placas condutoras planas e paralelas, carregadas com cargas de mesmo módulo e sinais opostos, quer dizer, o que quer dizer mesmo módulo e sinais opostos? Por exemplo, uma carga positiva seria mais 5 e uma carga negativa menos 5. Isso que é mesmo módulo. O módulo é o valor numérico, que é 5. E os sinais contrários. Possui linhas praticamente paralelas. Já o campo criado por esfera condutora carregada é nulo no seu interior e fora dela possui linhas na direção radial, ou seja, direção que vai do centro para fora da esfera. No interior de um dispositivo conhecido como gaiola de Faraday, que é outro cientista que estudou nessa área aqui, o campo elétrico é nulo. Isso ocorre porque o disposto é uma superfície condutora fechada. Esse fato do campo se anular no interior de superfícies condutoras fechadas é conhecido como blindagem eletrostática, sendo utilizado na proteção de componentes importantes de equipamentos eletrônicos. Eu estou lendo esse parágrafo aqui, gente. Obviamente que a maioria nós vamos ver na próxima aula, que fala até o exemplo da gaiola de Faraday. Por que eu estou lendo aqui? É só para buscar um assunto atualizado. Então, é de conhecimento seus, lá no sul do país, principalmente em Santa Catarina, atuou ontem o ciclone, né? O ciclone que é chamado de bomba. Estava até vendo a reportagem do um cara que estuda meteorologia, né? Por que ele tem esse apelido, né? Por causa do encontro lá da massa quente com a massa fria, então ele tem esse nome de bomba. Então, o que acontece lá? Então, tem um major do Corpo de Bombeiro, estava dando uma entrevista, porque ontem, né, lá em Santa Catarina, um monte de árvore caiu sobre a rede de fiação elétrica. Então, é um problema muito grande. Então, ele frisou, e vocês sabem disso, que se, por exemplo, tomara que não aconteça um acidente desse tipo meteorológico, né, cai uma árvore em cima de um fio e você está dentro do carro, por exemplo, né, e o fio da rede de alta tensão cai no chão. Então, lembrei da aula e vou falar com meus alunos hoje, que é o seguinte, para não sair do carro. Por que não sair do carro? Porque o fio está lá no chão, se você sair, você vai pisar, né? Mesmo que você tiver calçado, aquilo não isola e você vai sofrer uma descarga altíssima, né? Podendo ter resultados catastróficos, né? Então, o carro aqui, ó, só para poder puxar para o assunto de hoje, o carro serve como uma blindagem eletrostática, né? Então, Faraday, há 200 a 300 anos atrás, demonstrou com essa gaiola, que nós vamos, né, encerrar essa ideia que nós vamos deixar para a semana que vem. Hoje nós vamos ficar exclusivamente nessas linhas de campo, tá ok? Então, a primeira aula foi isso, né, as questões teóricas. Repetindo aqui, o potencial elétrico que está na tela aqui, suas aí, e blindagem eletrostática, nós vamos ver na aula seguinte. E aí foi proposto 3 exercícios para vocês fazerem aí, que eu propus, não tinha explicado a matéria, mas faz uma análise e nós vamos aqui fechar a semana com a explicação desses exercícios. Tá? Então, vamos lá. Descreva quais os sinais das cargas na imagem do lado. Simples, né? Acabei de mostrar. Vou pegar meu pincelzinho aqui e vamos lá fazer a figura. Olha aqui, se vocês observarem as linhas de campo, agora, esse desenho aqui tá bem próximo do que eu fiz lá, tá chegando, tá vendo? Nessa carga A aqui, ó, as linhas de campo estão chegando. Então, se está chegando, a carga A é negativa. Essa aqui, ó, as linhas de campo estão saindo. Se está saindo, essa é a carga positiva. Não, é fácil assim, Paulo? É isso que está propondo no exercício aqui, ó. Vamos ler de novo a orientação do exercício 1. Descreva
quais os sinais das cargas na imagem do lado. Então, o que é para responder? A carga A tem o sinal negativo. Ah, por que mesmo, Paulinho? Eu estou confuso. Repetindo aqui, ó, que as linhas de campo tá chegando na carga. Está chegando, né? É uma carga negativa. E a carga B é uma carga positiva, porque as linhas de campo estão saindo dela. Tá? Então, isso é uma convenção da física para poder explicar, né? Só tem duas cargas, então uma carga é negativa e a outra é positiva. Ok? Esse é o exercício número 1. Exercício número 2. Desenhe o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sobre uma carga de prova positivas nos pontos C e D. Então, foi colocado a figura, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui, ó, como que os livros geralmente trazem essas representações. Essas representações são feitas separadamente. E como que seria esses vetores? Então, aproximadamente assim, ó. Espera aí que vai estar compartilhando com vocês o desenho. Pronto, né? Compartilhou aqui, ó. Então, aqui, ó, a resposta vai ser desse formato aqui, ó. O vetor força elétrica, nós vamos representar pela letra F, e o vetor campo elétrico pela letra E. Então, nós vimos aí, ó, nós temos carga positiva e tem carga negativa. Entra na história agora, primeiro só tínhamos as cargas que estavam gerando o campo elétrico. Agora entra na história uma carga de prova, é uma carga de teste. Como assim? Qual que é a utilidade? O que é a carga de prova? Então, a carga de prova é o seguinte. Então, você coloca lá em uma determinada região uma carga elétrica, seja positiva ou negativa. Então, essa carga vai gerar ao seu redor aquilo que nós chamamos de campo elétrico. Então, carga elétrica gera campo elétrico. As linhas de força são utilizadas para representar esses campos elétricos, né? Eles saem, né, da carga positiva e chegam na carga negativa. Agora entra na história uma carga de prova. A carga de prova serve para verificar se naquela região existe um campo elétrico. Então, como assim? Então, você tem, por exemplo, lá uma carga positiva. Aí você coloca uma carga positiva também naquela região de atuação do campo elétrico. Se existir uma interação, você sabe como nós vimos lá anteriormente na lei de Coulomb, quando você coloca duas cargas positivas em contato, elas tendem a se repelirem, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Ora, então se tem uma carga lá que está gerando um campo elétrico e você coloca lá uma carga de prova, se houver essa manifestação, quer dizer, a carga for deslocada pela ação de uma força, é que ali existe campo elétrico, tá? Então, se você colocar uma carga de prova, só para testar, tá, gente? É só um exemplo bem rudimentar aqui. Se você joga lá no espaço uma carga elétrica lá e não aconteceu nada com essa carga de prova, é porque ali não existia campo elétrico. Só vai existir uma interação elétrica se houver campo elétrico. Tá? Então, eu utilizo esse desenho aqui para poder representar. Aqui tem um outro desenho também, material aqui, ó, que mais ou menos é isso que nós vamos fazer lá. Carga positiva, o campo elétrico se afasta, e a carga negativa, o campo elétrico se aproxima, né? Então, aqui tem o ponto P qualquer aqui, tá? Então, isso é só para ter mais respaldo na explicação do exercício. Então, vamos voltar lá no exercício. O exercício número 1 vai estar apagado, né?
porque depois que eu descompartilho a tela, aí volta ao normal. Mas ao final da aula eu vou compartilhar uma aula. Quem não anotou lá vai ter a oportunidade de ver na gravação. Mas o exercício número 1 é tranquilo. Então, nós vamos fazer o número 2. Repetir o que está pedindo aqui. Ó. Desenhe o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sobre uma carga de prova positiva nos pontos C e D. Então, não vou usar esse desenho aqui, porque vai ficar confuso. Vocês podem fazer esse desenho separado. Então, vou pegar meu pincelzinho aqui, para poder estar representando. A carga A é positiva ou negativa? Né? A carga A é positiva, Paulo. Por que eu sei que é positiva? As linhas de campo saindo dela. Ah, então a carga B é negativa? É negativa, porque as linhas de campo estão chegando nela. Tá? Então, não tem no desenho, mas né, nós já aprendemos como é que interpreta essa situação aí. Então, vamos reproduzir o desenho e explicar. Então, aqui, ó, a carga A, que ela é positiva, porque através dos meus conhecimentos, vou desmanchar aqui um pouco, ficou meio atrapalhar o desenho aqui. Então, através dos meus conhecimentos, eu aprendi a definir como que é uma carga positiva, o que gera e uma carga negativa. Então, essa carga A aqui, ó, é uma carga positiva. Vou colocar um sinalzinho aqui dela positiva, tá? Ela está gerando no campo elétrico. Então, ela está, né, as linhas de campo, que é uma linha representativa, está toda saindo delas, né? Mas o exercício pede a representação no ponto específico, no ponto C. Então, aqui, ó, é um pontinho bem pequenininho que eu coloquei aqui, quase que não dá para ver. Esse aqui é o ponto C. Nesse ponto C, eu vou colocar aqui, ó, uma carga de prova. Tem um microfone aberto aqui que está nos atrapalhando aí. Dá uma conferida aí. Então, essa carga que tinha aqui no ponto C, eu chamei de QC. Por que QC? Porque é uma carga que eu coloquei no ponto C. Detalhe, gente, nessas representações aqui que você vai fazer e enviar para mim no final do mês. Uma carga que está gerando no campo elétrico, nós utilizamos a representação do Q maiúsculo. E a carga de prova, nós usamos a representação do Q minúsculo. E agora, nós vamos representar o que está pedindo, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica no ponto C. Né? Então, vou pegar uma cor azul aqui para representar agora o campo elétrico. Essa carga que está gerando o campo elétrico não é positiva? É. Né? Então, no ponto aqui, ó, no ponto C, só pediu no ponto C, tá, gente? Então, como eu falei aqui, ó, tem diversas linhas de campo saindo aqui da carga A, mas pediu só para representação no ponto C. Então, aqui, ó, eu desenhei aqui, ó, a direção do vetor campo elétrico. Direção é na horizontal. O sentido desse campo elétrico é da esquerda para a direita. Né? Então, aqui, ó, parte do exercício está mostrado aqui para você. Então, isso aqui que eu fiz foi o vetor campo elétrico. Então, como eu mostrei o desenho anteriormente lá, gente, na física a gente faz essa representação. Então, aqui eu transportei o ponto C para a representação aqui, ó, a representação aqui. O que está faltando aqui completar esse desenho? O vetor força elétrica. Né? Pediu para desenhar o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica. Aqui, ó, gente, aqui eu fiz aqui a carga de prova aqui é positiva. Eu não completei o desenho, então pode
confundi aqui, ó, a carga de prova, que eu só coloquei não, eu falei, mas não completei. Essa carga de prova aqui é positiva, por causa que está falando que a carga de prova é positiva, tá? Então, essa carga de prova é positiva. Isso vai interferir agora no nosso desenho, na explicação. Mas a carga que está gerando o campo elétrico, ela é positiva. No ponto C, vai gerar um campo elétrico aqui de afastamento. Ela está afastando da carga no ponto C. Então, vou pegar uma corzinha verde aqui para representar o outro vetor, que é o vetor campo elétrico. Essas duas cargas são positivas, certo? São duas cargas positivas. Entre duas cargas positivas, existe uma força de repulsão, né? Então, eu vou desenhar aqui, ó, né? O vetor está verdinho em cima do vetor azulzinho, e vou representar aqui, ó, o vetor força elétrica. Paulinho, eu não entendi muito bem, não. Mas eu vou fazer a outra figura, eu acredito que vai dar para poder entender, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, tranquilo. Vou voltar do começo. Praticamente é o mesmo desenho, só que aqui é no ponto D. Vou repetir novamente aqui, ó. Então, na história agora, tem uma carga B. É uma carga B, ela é uma carga negativa porque as linhas de campo estão saindo dela. Tá aqui, ó. Então essa carga está gerando um campo elétrico, está espalhando linhas de campo aí para todo lado, mas sempre chegando nela. Aí entrou na história aqui, ó. Agora que vai ser o ponto D, pede o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico no ponto D. Então, aqui nessa região aqui, ó, eu coloquei uma carga de prova. Então, estou representando pela letra minúscula, porque carga de prova a gente representa pela letra minúscula. Então, carga de prova é só para ver se naquela região ali tem campo elétrico. E vai ter, né? Porque o desenho já mostra isso. Agora nós vamos representar aqui. De azul agora, eu vou representar o vetor campo elétrico. Então, vamos lá, no ponto D. Carga negativa, aqui, ó, no ponto D, que nós vamos mostrar aqui, ó, a direção do vetor campo elétrico e o sentido. Por que eu coloquei a setinha virada para lá? Porque a carga negativa, né, as linhas de campo chegam no sentido da carga. Então, sai do ponto D, né, e vai na direção da carga que está gerando o campo elétrico. De azulzinho aqui, ó, é o vetor campo elétrico. Então, está aí representado. E para acabar, para poder fechar o raciocínio, eu vou representar o vetor força de verde. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Essa carga D, eu não falei para fazer o desenho, mas você sabe que é uma carga positiva, porque o exercício está propondo isso, uma carga positiva. E o que, que acontece quando eu coloco uma carga de prova positiva em uma determinada distância de uma carga negativa, né? Vai existir entre uma carga positiva e uma carga negativa uma força de atração. A força de atração. Então, aqui, ó, é o vetor força. De verdinho aí, ó, ficou representado o vetor força. Esse exercício chique, inofensivo, que, né, às vezes você não ia entender, né, tá aqui desenhado. Lembrando que, repetindo, né, eu vou colocar uma gravação aí, logo que acabar a aula, que vocês vão poder voltar, se não entendeu, fazer esse registro aí. Então, no caso, a explicação, como é a coisa imediata, você pode printar aí que eu vou apagar o desenho. Ou se você está vendo no computador, pode tirar a foto que fica registrada. Essa que é a explicação do exercício número 2. Vou subir, vou apagar aqui, tá, gente? Vou apagando devagarzinho aí para vocês fazerem os procedimentos, porque eu vou ter que levantar a página aqui para poder explicar o exercício número 3. Esse Zoom é uma ferramenta muito boa, ajuda demais para quem está
querendo entendimento do assunto, né? É bom demais. Então, vamos lá. Vou encaminhar o exercício número 3, a explicação dele. Está escrito aí. Está escrito. Duas cargas elétricas, respectivamente, 35 coulombs e 3 coulombs. Lembrando que as duas cargas são positivas. Por que eu sei que é positivo? Porque não tem o sinal. Nas aulas anteriores, nós vimos aí que se é uma carga negativa, aparece o sinal negativo. Então, são duas cargas positivas gerando campo elétrico. Estão situadas numa região do espaço. Desenhe as linhas de campo para esse conjunto de cargas. Então, primeiro eu desenho. Lembrando aqui, aquele desenho que eu não repeti, agora está pedindo aqui no exercício. E também determinar o valor da força elétrica que exerce sobre a outra, a carga da outra, e o valor do campo elétrico de carga em cada carga. Tá? Então, é o seguinte. Primeiro nós vamos fazer, é como se fosse 3 coisas, letra A, letra B e letra C. Primeiro nós vamos desenhar o esquema das linhas de campo aqui. Então, é o seguinte, ó, nós já vimos, o desenho está lá no seu PET, você pode voltar. Aqui, duas cargas que estão gerando campo elétrico, uma de 35 e a outra de 5, ambas positivas. E como é que fica, né, o vetor, as linhas de campo para essa situação? Essa positiva saindo, tá? Manchei, borrei o desenho aqui, vou ter que apagar aqui. Estou sem tempo aqui, mas vou fazer o desenho bonitinho aqui. Bonitinho não, né? Quebra galho. Positivo, as linhas saem. Positivo, as linhas saem. É aquele desenho lá, tá, gente? Aquele quarto desenho proposto lá, tá? As linhas não se cruzam, tá? Aqui saindo da carga A, saindo. Então, fica com esse formato aqui. Saindo. Tá? Então, aqui é a carga A. Aqui, a carga B. Uma de 35 e uma de 5. Então, a primeira parte aí já foi explicada aí. Desenhe o esquema de linhas de campo para esse conjunto. É só voltar lá naquele quarto desenho lá que vocês vão ver um desenho. Aqui ficou meio esquisito aqui. Agora, determine o valor da força elétrica. Então, força, para determinar, calcular a força entre duas cargas, que aqui nesse caso aqui vai ser uma força de repulsão, porque as duas cargas são positivas, né? A força nós utilizamos a lei de Coulomb, que é o K. Aqui não fala quanto que é o K, colocou no espaço. Então, quando é espaço qualquer, nós vamos utilizar a constante da eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 a 9. Está aqui. Vezes QA, que é 35. QB, que é 3. Sobre a distância ao quadrado. Então, aqui no exercício, eu penso que o autor aqui não colocou a distância. Ou pode colocar no valor numérico, ou o que eu estou propondo para colocar a distância de 30 centímetros. Colocando essa distância de 30 centímetros, né? Como é sistema internacional, tem que passar para metro, 30 dividido por 100, né, dá uma distância de 0,3 metros. Ao quadrado, tá? Não pode esquecer que é ao quadrado, como nós já vimos anteriormente aqui. Não dá tempo de fazer o exercício aqui, né? Mas, como eu estou explicando a explicação, o K é 9 vezes 10 a 9, né?
Utiliza 9 e no final você põe lá da conta 10 elevado a 9. QA, que é 35, QC, que é 3, dividido por 0,3 ao quadrado. E vai fazer a conta lá, vai dar lá tanto, vezes 10 elevado a 9 Newton. Beleza. E depois também pede para calcular o valor do campo elétrico. Então, o campo elétrico, cada carga vai gerar o seu campo elétrico. A força é a mesma, a força que a carga A atua é a mesma força que a B atua na A, dividido por cada carga. Então, aqui vocês vão calcular dois campos elétricos, né? O campo elétrico da carga A e o campo elétrico, aqui eu posso chamar de EA, é muito comum utilizar essa representação, que é o campo elétrico da carga A, e aqui o campo elétrico da carga B, que vai ser a força calculada aqui em cima, dividido pela a carga B. A carga B equivale 3 coulombs. Nós estamos com um tempinho aqui. Como calcular a força aqui? O que você está falando aí, Paulinho? Completa aí para nós aí. Então, aqui vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Você pode deixar esse 10 elevado a 9 para o final, tá? Para não causar confusão, porque eu não estou perto de vocês aí. Vezes 35, que é a carga A, vezes 3, sempre é vezes, tá? Dividido por 0,3 ao quadrado, né? Então, 9 vezes 35 vezes 3, dividir por 0,3 ao quadrado. Aí vocês vão achar a força em Newton. Depois vai jogar aqui, pegar o valor da força, que vocês acharam anteriormente, dividir por QA, né? QA é 35. Lembrando que as unidades de força, a unidade de força é o Newton. É muito importante isso na física. E a unidade de campo elétrico é o Newton por Coulomb. O que seria o ideal, né? O ideal seria eu propor outros exercícios para vocês, né? São chamados exercícios complementares, mas isso está dando uma confusão danada, né? Vocês têm que acabar esse exercício, fazer, tem outras tantas matérias, né? Mas o que ficou para vocês entenderem, né? Agora, é uma visão geral, né? Que carga elétrica gera campo elétrico, né? E as linhas de campo representam esses campos elétricos. E a carga de prova é para ver se tem o campo elétrico. Ok, gente. Até mais. Vou chegando que nosso tempo encerrou, né? Aquilo que eu falei, a aula vai acabar às 9h20, então gasta esse tempo para registrar isso aí. Tchau para vocês.